Oi meninas, queria deixar aqui uns recadinhos para vocês, um recadinho do coração. A gente está passando por um momento especial, um momento difícil, um momento onde muitas vezes os desafios nos levam a crescer. Quando a gente tem uma dificuldade ou quando a gente tem uma necessidade de descobrir ferramentas para atravessar um rio, é quando a gente cria uma ponte, é quando a gente pega um barco, é quando a gente descobre uma força que muitas vezes a gente nem sabia que tinha. Nós médicos já estamos um pouco habituados a essa situação de bem e mal, de doença e saúde. Nós sabemos, nós vemos todos os dias pessoas adoecendo, mas dentro desse processo de saúde e doença, a gente percebe que a doença acontece, mas muitas vezes essas pessoas renascem, elas criam novas formas de ver e de viver a vida, e não foram poucas as vezes que eu já tive pacientes que me disseram que a doença para elas foi um grande presente. Mas esse momento é um momento novo para a maioria das pessoas, talvez então não para os médicos, mas porque a gente convive com esse processo de saúde e doença, desse processo, principalmente eu como oncologista, que convivo com pacientes que tratam câncer e já vivem nesse processo de um certo isolamento social no momento de uma quimioterapia, mas a gente está apresentando nesse momento, a natureza, a vida está apresentando nesse momento, essa possibilidade ou esse novo olhar para todo mundo, para 100% da população. É como se o mundo, de repente, adoecesse. E a gente tem que olhar para esse mundo que está doente, para essas pessoas que estão doentes, com esse mesmo olhar que a gente, que é médico, olha para os nossos pacientes, de que tudo isso vai passar, que a gente tem que estar do lado deles. Então a gente tem que descobrir formas de curar essa doença, a gente tem que descobrir formas de passar por tudo isso e chegar do outro lado, do outro lado do rio, quer seja pela ponte, quer seja a nado, quer seja numa grande corrente jogada por cima desse rio para a gente chegar até o outro lado, ou quer seja com uma boia, não sei, uma boia ou várias boias, a gente vai ter que descobrir esse jeito. Se eu como médica tenho medo de tudo isso, tenho os meus momentos de tristeza, claro que sim, nós somos seres humanos, então todo mundo tem. Mas talvez como médica eu veja muito isso acontecer, de que às vezes quando a gente está de frente para uma doença, às vezes quando a gente acha que a gente está lá no fundo do poço, depois do fundo do poço não tem mais para onde ir, então a única forma que tem é de subir. Então eu deixo esse recadinho para vocês de que tenham, como a gente tem quando a gente trata de um paciente com câncer ou a gente trata de uma pessoa adoentada, a esperança de que vai passar. Estejam do lado das pessoas que estão adoecidas ou das pessoas que estão adoecidas, nem que seja só da cabeça e do coração. Eu tenho dito que são muitos Cs para gerenciar, é o corona, é o câncer, é a cabeça, é o coração, E nesse processo de gerenciar tantos Cs, a gente tem que se ajudar, Então, gostaria muito de passar para vocês essa mensagem de alguém que lida todos os dias com o ser humano, que lida todos os dias com doenças extremamente gravosas, como o câncer, onde só falar o nome já dá medo, Mas que a gente tenha uma esperança nessa vida, que tudo isso tem um objetivo, tudo isso tem um fim e realmente talvez a gente descubra pontes maravilhosas para atravessar para o outro lado do rio nesse momento de grande dificuldade, dor e sofrimento. Então fica aqui uma mensagem de esperança, e esperança em dias melhores, em esperança em descobertas internas de cada um de vocês nesse momento de isolamento social pelo Covid. Um grande, grande beijo para vocês.